Meu nome é Edmir Kozak, profissional e professor da área de marketing e de negócios. Vamos falar um pouco hoje, sobre relacionamentos com os clientes. Para que haja o relacionamento, é necessário que a empresa ela estruture um banco de dados e que faça com que haja então o CRM, ou seja, a sua gestão da carteira de clientes. Vamos imaginar o varejo há décadas atrás, década de 40 e 50 mais ou menos, onde nós tínhamos a seguinte realidade. A pessoa entrava no varejo, geralmente de pequeno e médio porte, havia um balcão, e atrás do balcão uma pessoa e as mercadorias atrás dessa pessoa. Então, o atendimento e as vendas eram, de certa forma, até que personalizadas, envolvia pessoas, né? No atendimento, na argumentação, na comercialização e na venda e até recebimento, do que era vendido. Com o crescimento, das operações, aumento do número de empresas, crescimento vegetativo e outras questões, inclusive relacionados a processos, as empresas de varejo tiveram que, de alguma maneira, se adaptar, e não somente as empresas de varejo, todas basicamente que atuam no sistema de valor de um negócio. Então, com isso, ou você parte para uma situação onde você vai ficar vendendo aleatoriamente, seus produtos e serviços, de acordo com a sorte, que você acha que você tem, ou você faz uma coisa mais organizada, mais planejada. E com isso, então, para que você possa obter o crescimento e desenvolvimento sustentável de negócio, é necessário que vocês realizem, então, um banco de dados. O banco de dados ele é um registro dos clientes, e dos consumidores que procuram o seu negócio. Lembrando que consumidores são todas aquelas pessoas que podem consumir o produto ou serviço, tá? Mas não necessariamente o seu. E cliente é aquele que já comprou alguma coisa da sua empresa, né? Então, com isso, às vezes uma empresa ela começa a perder oportunidades, como por exemplo no atendimento offline ou no online, de pessoas que acessam, por curiosidade, elas querem comprar um produto, serviço, estão fazendo uma pesquisa, e aí de repente ela entra no site ou numa loja, olha as mercadorias e vai embora. Isso é um contato que a empresa perdeu. Da mesma forma como esse consumidor, ao virar um cliente, muitas empresas não sabem a qualificação desse mesmo cliente. Ou seja, nome dele, o que ele comprou, algum tipo de contato, e-mail, telefone, por exemplo. E com isso a empresa ela vai trabalhando aleatoriamente, de acordo com o mercado. Se entrou cliente, tudo bem. Se não entrou, tudo bem também. E aí as empresas elas não percebem que elas estão tendo uma série de esforços, que poderiam ser reduzidos se eles tivessem aqui, um banco de dados, aonde então houvesse aqui, a questão do cadastramento dessas pessoas. Não que se torne um processo burocrático, ok? Mas que seja um processo natural no atendimento. Às vezes você pode fazer o cadastramento de alguém, que só entrou na tua loja ou entrou no seu site, ligou para você, ok? E mediante algum tipo de motivação, um sorteio, por exemplo, ou o envio de uma newsletter, enfim. Tá? O importante é estabelecer o contato e fazer o registro formal dessa pessoa. É com isso, a partir então, de um banco de dados, é possível com que a empresa ela estabeleça um CRM, ou seja, um gerenciamento, da sua carteira de clientes, de forma com que ela consiga visualizar quem são seus clientes ativos, seus clientes inativos, qual é a frequência de compra, quais são os volumes, quais são os produtos e serviços mais ou menos procurados. E aí o CRM, ele não se resume somente a uma parte quantitativa ou uma coisa mais formal. É bom se colocar lá o perfil qualitativo do seu cliente, por exemplo.
Então, de repente, se ele é alguém que exige uma rapidez no atendimento, se é alguém, de repente, muito exigente, é alguém que reclama frequentemente. Então, sempre isso é interessante, né? Porque o que se busca nesse processo não é somente, e complementando na nossa fala, a questão, né, do registro, gerenciamento e da construção de relacionamentos, que são os vínculos cognitivos. Ou seja, por meio então de um monte de informações aí, quantitativas, qualitativas, formais e informais, eu consigo ter uma fotografia daquele cliente e com isso estabelecer uma retórica, uma argumentação de forma, né, com que a empresa consiga desenvolver e convencer o teu cliente a adquirir o produto ou o serviço. Um dos pontos fundamentais que nós temos no comportamento do consumidor, que faz parte de uma ampla área de marketing, por exemplo, é identificar quem são as pessoas que desempenham determinados papéis nesse processo de compra. Basicamente temos 6, ou seja, começamos então pelo iniciador, é aquela pessoa que inicia, né, todo o processo de interesse, né, de comprar alguma coisa. Pode ser uma pessoa dentro de uma empresa, pode ser, por exemplo, um comprador da outra empresa, pode ser um estímulo de marketing, pode ser uma propaganda. Existe, de repente, aqui uma série de situações aí, né, que iniciam o processo. Então, toda boa empresa, né, ela deve saber quem são os iniciadores, para depois, então, ir para um segundo papel chamado quem são os especificadores. Ou seja, aquelas pessoas profissionais, né, por exemplo, que acabam, né, especificando as condições da compra. Qual volume, qual preço, por exemplo, tá? Quais são as cores, características, prazos. Então, são pessoas, né, que acabam, então, aqui especificando e tendo critérios de seleção. Então, isso é super importante, né, para que você possa começar a partir do iniciador, galgar o segundo passo. O terceiro são chamados os influenciadores, ou seja, aquelas pessoas que podem influenciar a compra, né, por determinada marca ou produto. Então, com isso, algumas empresas preferem marcas de empresas mais tradicionais, outras são movidas mais por uma historicidade, né, de experiências de negócios, outras são muito movidas a preço, barganha, e até no caso, até questões aí até emocionais, né? Então, às vezes, um bom atendimento, às vezes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, feliz aniversário, tá? Tudo isso influencia, né? De maneira positiva, né? Aqui na questão do relacionamento. Finalmente, então, nós temos o quarto, né? Que é o decisor, ou seja, tá? É aquela pessoa que realmente vai bater o martelo, né? Dentro da empresa, que vai decidir realmente a compra, formalmente falando. E a partir dessa formalização, a gente entende que essa pessoa ela tem poderes, né, suficientes, né, para poder arcar com a responsabilidade, né, da aquisição, do pagamento, né, do seu produto. Isso é importante, tá, pessoal? Por vezes, né, o estatuto social ele acaba dando poderes, né, limitados para os sócios ou pessoas. Então verifique realmente, né, se aquela pessoa tem poderes para fazer determinado tipo de compra com determinadas condições, dependendo do tipo de setor econômico e da indústria que for o caso. Temos finalmente então, né, o comprador, tá? Aqui, que ele vai comprar o teu produto, formalmente falando, então ele vai estabelecer aqui no caso, né, quando, como, por quê. E finalmente então, né, a questão do usuário, que não necessariamente vai ser o comprador ou os papéis anteriormente citados, mas aquela pessoa ou empresa que vai realmente
utilizar, usufruir do que foi adquirido. Parece uma coisa meio complicada, né? Mas com experiência, né, e boa vontade, e principalmente quando o profissional ou a empresa entendem da importância desse cadastramento, é possível então, né, por parte da empresa, montar uma estrutura, e essa estrutura é formada por uma base galgada em tecnologia da informação e uma condição importante, que é a questão formada pelas pessoas, né? Então, pessoas devem ser treinadas, devem ter aí no caso qualidades, habilidades, né, competências necessárias para poder desempenhar o seu papel de compra, ou melhor dizendo, né, de vendas, relacionado ao comprador, ao teu cliente lá na frente. E como consequência, né, nós vamos ter então aqui, né, um consumidor mais satisfeito e possivelmente ele voltará por uma questão própria, por uma questão endógena. Ele quer voltar porque ele teve um bom atendimento, ele adquiriu um bom produto ou serviço, ou a empresa, ela deverá então estimular por meio de ações e estratégias com que esse consumidor ele volte. Então ele aumente a frequência, né, de compra, de volumes, né? Assim, é lógico, pessoal, que o resultado, né, é sempre o que se espera, um resultado comercial positivo. Mas nem sempre esse resultado ele é conquistado no curto prazo. Portanto, quando nós falamos da montagem de um database de marketing, um CRM, estamos falando em relacionamentos de curto e médio prazo, de forma com que a empresa obtenha o seu desenvolvimento e crescimento sustentado com os recursos e esforços otimizados, né? Espero ter dado o recado para vocês, então, e até a próxima.